Fala investidor, como vocês estão? Nesse vídeo eu quero falar sobre corretora de investimentos. Todo mundo que começa a investir em ações ou algo do tipo, renda fixa, renda variável ou o que seja, se depara com uma corretora de investimentos, pois é somente através dela que você consegue fazer essas ordens de compra, essas ordens de venda, essas negociações, por exemplo, de ações, ou comprar os títulos, né, CDBs, RDBs, enfim, em renda fixa. E é muito importante que você entenda o funcionamento, né, de uma corretora, né, e como que ela aloca o seu dinheiro e como que é o funcionamento dela, para você saber, né, onde que você está, digamos assim, colocando o seu dinheiro, né, porque a corretora é que faz toda a movimentação do seu dinheiro de compra, de negociações de ativos, né. Então nesse vídeo eu quero falar rapidamente sobre o que é uma corretora, o que uma corretora faz. A corretora fica com as minhas ações, por exemplo, né? Como uma corretora ganha dinheiro, quais são os riscos, corretora é banco. Então vamos direto ao ponto. O que é uma corretora de investimentos? Basicamente são empresas que fazem a ponte entre você e o mercado financeiro. Imagine, por exemplo, uma grande feira, um grande mercado. Esse grande mercado representa a Bolsa de Valores brasileira, a B3. Cada barraca que vende ali os seus legumes, os seus alimentos, enfim, as inúmeras coisas que tem dentro de uma feira, essas barracas é como se fossem as empresas, né? As empresas da Bolsa de Valores. E as pessoas que chegam ali para comprar nessa feira é como se fossem as corretoras. Então entenda da seguinte forma: você não tem como ir diretamente até a B3 e comprar uma ação, por exemplo, da Petrobras. Então você precisa de o intermediário, alguém que tenha acesso a B3 para levar essa ordem de compra ou uma ordem de venda da sua ação, por exemplo, da Petrobras. Quem que faz essa intermediação? É a corretora, porque ela tem acesso direto a B3. Então você, digamos assim, dá a ordem à corretora e ela vai lá na B3 e negocia. Então, nesse exemplo da feira, é como se, por exemplo, você não tivesse acesso direto à feira. Você não pudesse entrar diretamente dentro daquele mercado e ir na barraca e comprar. Mas tivessem pessoas específicas que têm acesso àquele mercado, àquela feira. E aí você basicamente chega para essas pessoas que têm acesso e fala, ó, por exemplo, eu preciso de 1 quilo de tomate, por exemplo. Aí você dá o dinheiro para a pessoa vai lá na feira e compra para você e traz. Essa pessoa que faz essa intermediação, digamos assim, nesse exemplo que eu estou citando, é como se fosse a corretora. A corretora faz exatamente isso, essa intermediação, né, entre você e o mercado financeiro. Você não tem acesso direto à B3, às ações das empresas, mas a corretora tem. E ela tem esse acesso, né, essa legalidade para ir lá, fazer uma ordem de venda, enfim, registrar suas ações na B3, né, ela faz toda essa intermediação. Então, você, digamos assim, quando você faz uma conta numa corretora, basicamente você está, digamos assim, tendo acesso a uma pessoa, vamos dizer assim, que consegue te dar condições de comprar uma ação, um investimento ou algo do tipo, sabe? Porque você diretamente não tem condições de entrar nesse mercado, sabe? Mas você tem como enviar um representante. Esse representante é como se fosse a corretora. Ok, sem uma corretora não tem como você enviar uma ordem de compra, uma ordem de venda de uma ação, você não tem como você fazer absolutamente nada. Você precisa de uma corretora. Tá, e o que uma corretora faz, basicamente, né? Uma das coisas eu já falei, é compra e venda de ações, né? E a segunda coisa é, ela te oferece investimentos em renda fixa, por exemplo, CDBs, RDBs, LCIs, LCAs, enfim. Ela também guarda os seus investimentos. Ela funciona basicamente como um cofre digital para os seus ativos. E ela também te disponibiliza diversas informações. Por exemplo, relatórios de análise, cursos, sugestões de investimentos e também notícias do mercado. Beleza, entendi o que uma corretora faz. A corretora ela fica com as minhas ações, por exemplo. Vamos supor que eu tenha 100 ações da Petrobras. A corretora ela fica em posse das minhas ações?
A resposta é não. As suas ações elas ficam registradas no seu CPF, no sistema lá, na central depositária da B3. Então, a corretora ela faz apenas a intermediação entre você e o mercado financeiro, mas ela não fica em posse, por exemplo, das suas ações ou dos seus investimentos. E por isso, por exemplo, que caso uma corretora enfrentar problemas financeiros ou algo do tipo, as suas ações, os seus títulos, enfim, de renda fixa continuam sendo seu da mesma forma. Aí você pode me perguntar, beleza, como é que uma corretora ela ganha dinheiro? De que forma ela ganha dinheiro? Basicamente são de 3 formas: taxa de corretagem, spread e distribuição de produtos financeiros. Taxa de corretagem antigamente era muito comum, né? Ser cobrado por cada operação, por cada negociação que era feita, era cobrado uma taxa. Hoje, a maioria das corretoras cobram taxa zero para ganhar clientes, né? Então, elas já não cobram mais, não ganham muito dinheiro dessa forma, ou não ganham dinheiro dessa forma. O spread seria basicamente, às vezes a corretora ganha uma pequena quantidade, uma pequena diferença na negociação de alguns ativos, por exemplo, câmbio, renda fixa. Então, quando ela negocia, digamos assim, alguns ativos financeiros ali, ela ganha uma pequena fatia, né, uma pequena parcela, né, uma pequena diferença de valor ali. E a forma que geralmente uma corretora mais ganha dinheiro, né, é essa terceira forma, que é a distribuição de produtos financeiros. Então, os bancos e as empresas, elas pagam para que as suas aplicações financeiras apareçam, né, sejam oferecidas na plataforma de corretagem, né? Então, digamos assim, esses títulos, por exemplo, CDBs, né, que é você emprestar dinheiro para o banco, por exemplo. Então, esses CDBs, RDB, LCI, LCA, esses investimentos, fundos de investimentos, os bancos, né, e as empresas, elas pagam para as corretoras para que esses investimentos delas, né, essas aplicações sejam oferecidas na plataforma da corretora. E dessa forma ela ganha dinheiro com isso, né? Aí você pode me perguntar, tá, quais são os riscos de eu deixar, por exemplo, meu dinheiro com uma corretora? Por exemplo, a corretora pode quebrar? Sim, ela pode quebrar, mas não é algo comum. E se isso acontecer, as suas ações continuam registradas na B3, né, na Bolsa de Valores brasileira, e os seus títulos continuam registrados, por exemplo, seus títulos de renda fixa continuam registrados no seu nome da mesma forma. E além disso, ainda existe algo que te dá uma seguridade, que é o mecanismo de ressarcimento de prejuízos, né, MRP, que é administrado pela BSM, que é a Supervisão de Mercado. Que, vamos lá, em alguns casos, ela pode ressarcir investidores que tenham sofrido prejuízos decorridos de falhas operacionais das corretoras. Então, vamos supor que uma corretora lá por exemplo, você pediu para a corretora comprar 100 ações da Petrobras e ela cometeu um erro e comprou 1000 ações da Petrobras. Você sofreu um prejuízo, e um prejuízo decorrente de uma falha operacional da corretora. Então, dessa forma, você pode acionar a MRP, né, que é o mecanismo de ressarcimento de prejuízo, e dessa forma eles vão analisar, e se realmente for uma causa justa, eles podem te ressarcir. Eles não ressarcem, por exemplo, oscilações que as ações têm no mercado, não é isso. Eles podem ressarcir problemas que a pessoa pode ter enfrentado, percas que a pessoa pode ter enfrentado decorrentes de problemas operacionais da corretora. E por fim, uma corretora é banco? Não necessariamente. Existem vários bancos que têm corretora, por exemplo, o Bradesco tem a Ágora, por exemplo, a Nubank tem a Nu Investimentos, mas não necessariamente uma corretora precisa ser um banco para poder operar ali os inúmeros ativos financeiros, desde ações até títulos de renda fixa, enfim. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e você tenha conseguido entender um pouco mais da operação das corretoras, porque é importantíssimo que você saiba, porque é ela que faz toda a intermediação entre você e o mercado financeiro. Que Deus te abençoe e é isso, o vídeo é esse.